Boa noite, irmãos da Primeira Igreja Batista em Araruama, as irmãs que estão sempre sendo convidadas para estarem aqui conosco. Nós queremos começar agradecendo a vocês, porque já estamos um pouco mais de um ano nesse ritmo de trabalho, gravando os estudos e apresentando toda a última terça-feira de cada mês. Nós agradecemos a vocês e convidamos para mais uma vez estarem aí junto conosco e com a cabeça e o coração abertos para a palavra de Deus. Nesse início, aqui agora, nós queremos formalizar um convite para você, mulher, mesmo que não seja aqui da nossa igreja. Nesse mês de outubro, no dia 16, inclusive na semana do aniversário da Piba, na parte da tarde, a partir de 2h30, nós vamos ter um encontro feminino de oração. Um momento em que vamos nos reunir, vai ser uma programação presencial, também transmitida aqui na igreja, para ouvirmos o que Deus tem para nós, numa proposta temática de grandes desafios que temos vivido agora. São tempos difíceis, mas também pensando naquilo que ainda virá, e precisamos da fé para o que ainda virá. É necessário fazer inscrição, então acesse lá o site da Piba, faça a sua inscrição, já está aberto lá o link para inscrição do Encontro Feminino de Oração e garanta a sua vaga, esteja aqui conosco para que a gente possa agradecer a Deus e também ouvir o que Ele tem para nós, tá? Nesse mês, no nosso bloco de Vivência Feminina, nós convidamos a Ana Paula. Oi, Ana! Então... A Ana é membro da nossa igreja, ela trabalha aqui na nossa liderança do grupo de mulheres, inclusive ela tem uma função, não é verdade? Nós fizemos uma reunião em que precisamos nos organizar melhor com algumas funções e ela é coordenadora de programas, desses eventos de programações especiais que já fazemos, tem uma pessoa para pensar mais e pensar melhor nisso. Então a Ana vai falar um pouco sobre a vida dela, trazendo a prática para essa questão voltada para os nossos esforços. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente luta para fazer, os planejamentos que inclusive colocamos no papel, tudo isso que a gente vive colocando, pedindo a Deus também, colocando no altar do Senhor. Esses esforços só são válidos, só têm sentido quando são abençoados por Deus. A gente pode lutar, a nossa força, o nosso querer, mas só são válidos quando são direcionados e abençoados por Deus. Então, vamos ouvir a Ana agora. Boa tarde, boa noite, amados e amadas, porque sabemos que tem muitos irmãos que também estão aí nos assistindo. Me sinto honrada por ter sido convidada pela Carol para falar um pouquinho, sobre essa vivência, sobre esforços, E me lembrei, sim, daquela palavra que foi colocada no presente diário de segunda-feira, aquela frase que diz assim: saiba que só o Senhor pode dar um real sentido a todos os seus esforços. Como ela já falou, eu sou membro aqui da Igreja Batista, Eu sou mãe, sou esposa, sou nora, sou empreendedora, sou serva, E como administrar tudo isso, Porque tudo requer muito esforço. Ser mãe requer esforços, ser esposa requer esforços, ser nora requer esforços, Trabalhar para o Senhor requer esforços. E também ser empreendedora, você ter o seu trabalho. Eu sou consultora Natura, Eu trabalho com doces, Então tudo requer um esforço, E como você alcançar o seu objetivo através do seu esforço, Como o seu esforço não ser em vão. Eu costumo falar sempre com o meu filho uma coisa: as bênçãos do Senhor, elas vêm de Deus, mas elas não caem do céu. Se você não se esforçar,
você não consegue administrar o teu dia a dia, o teu cotidiano, você não consegue colocar em prática os seus planos, né? Você não consegue colocar em ordem o seu trabalho, a sua casa, nada, por mínimo que seja. Tudo você tem que estar ali fazendo o seu esforço, mas colocando Deus em primeiro lugar. Sempre a primazia tem que ser o Senhor na sua vida, né? A minha casa sou eu praticamente assim, né? Que estou à frente, abaixo do Senhor Jesus, e a minha rotina começa muito cedo, porque eu gosto assim. E eu acordo por volta de 5 horas da manhã, porque eu preciso ter o meu tempo de dedicação a Deus, né? Eu preciso ter o meu tempo de silêncio na casa para que eu possa buscar a Deus e ouvir a voz de Deus, né? E parece incrível, o dia que o seu cotidiano muda um pouco, você parece se sentir perdido, né? Porque você não fez ali em primeiro lugar buscar o Senhor, né? E tudo o Senhor, ele diz que nós precisamos nos esforçar em tudo. Procurar ser rápida, né? Porque é uma vivência. Lá em Josué, né, o Senhor, ele fala no capítulo 1, no versículo 6 ao 9, 3 vezes ele fala com Josué, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não importa, irmã, o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Não importa, que seja para limpar a tua casa, que seja para você fazer alguma coisa na igreja, que seja para você ir no seu trabalho, faça com esforço e faça de bom ânimo. Tenha bom ânimo, busque o bom ânimo. Nem sempre a gente tem vontade, mas nós precisamos nos esforçar isso, né? Nós precisamos buscar em Deus esse bom ânimo. Precisamos fazer a nossa parte, que é o esforço, né? Como mulheres, nós precisamos nos esforçar também em colocar o Senhor como edificador da nossa casa, né? O Salmo 127, ele fala lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? E em vão vigia o sentinela. Nós precisamos nos esforçar em colocar Deus, né, em primeiro lugar, para edificar a nossa casa e fazer a nossa parte. Existe um versículo na Bíblia que está lá em Colossenses 3, né, no versículo 23, que diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem para o Senhor e não para homens. Então eu penso que tudo que eu faço, seja na minha casa para minha família, seja no meu trabalho com as minhas clientes, seja na igreja para o Senhor, porque verdadeiramente é para o Senhor. Eu coloco todo o meu esforço e eu procuro fazer o meu melhor para que tudo dê certo. Ainda que o certo não seja aquilo que nós colocamos como expectativa, mas certamente será feito conforme a vontade de Deus. Que nós possamos fazer isso, buscar a primazia em Deus e buscar nos esforçar para administrar também o nosso tempo, né? Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, né? E nós precisamos fazer isso. Em Efésios também diz que nós precisamos aprender a remir o tempo, né? Que os dias são maus, mas o que significa isso? Que nós precisamos aprender a aproveitar o tempo que nós temos. Os dias são muito corridos. Nós precisamos aprender a administrar isso, para que os nossos esforços não sejam em vão. Mas em tudo que você fizer, em tudo que você se esforçar, não espere um retorno do homem. Não espere um retorno do teu próximo. Saiba que quem vai dar
o real valor ao seu esforço é o Senhor. Tá bom? Eu agradeço muito a minha oportunidade de estar aqui nesta noite falando com vocês. Esforcem-se, tenham bom ânimo e tudo dará certo. Amém? Amém. Obrigada. De nada, né? Amém pela palavra, né? E a gente entende isso pela vida cristã, porque a palavra orienta, não é mesmo? E tem tudo a ver com o estudo dessa noite. Hoje quem vai ministrar o estudo para nós será a Amanda Frias, a esposa do pastor Robson, mãe do Daniel e da Esther, né? Nós continuamos nos baseando na revista Visão Missionária e esse estudo vai se chamar, né? Os chamados ordinários são necessários. Olha que interessante, né? Vamos colocar a imagem para vocês estarem vendo conforme eu for mencionando, né? Pensando num suporte de plantas, né? Um cachepô de plantas para enfeitar um local, né? E esse cachepô com várias ripas, e essas ripas sendo pregadas uma em cima da outra em diferentes posições, porque as diferentes posições vão dando, né, o suporte dessas ripas de madeira, justamente para suportarem um vaso de planta. Vejam bem, quando nós conseguimos ir colocando e colocando, ele vai tendo uma altura. E por fim, né, com um vaso mesmo de planta, até mesmo um balde, né, encaixamos a planta aqui, vamos supor que seja um coqueirinho. Aí você vai, pega todo esse trabalho, coloca no cantinho da sua sala, na entrada da sua casa. Que lindo, que bonito, as pessoas vão dizer. Você também vai ver, que lindo, quero tirar foto. Pode ser que nem sempre as pessoas que vão elogiar aquele trabalho ali viram todo o esforço feito antes. Aquelas ripas, uma a uma sendo pregada, uma a uma sendo colocada. Você tendo que lixar a ripa, tendo que colocar até tomar a altura necessária. Porque tem muitas coisas que nós vemos os resultados, mas não vemos o caminho que levam ao resultado. Quer um exemplo? Um outro exemplo? Um almoço pronto. É bom chegar em casa e o almoço está pronto, não seria, né? Que fome, sento lá e como. Mas todo o preparo, picar o alho, a cebola, separar para descongelar um alimento, o outro, o que vai fazer de variedade para o legume ou não, até que ele fique pronto, né? E o que é o mais importante na nossa vida, né? Tem a ver com os esforços e tem a ver com o resultado final. Tem a ver, né? Então que nós possamos saber valorizar não só o resultado final, mas também todo o caminho que levou até aquele resultado. Ou seja, as coisas do dia a dia, as coisas básicas, e vocês vão ouvir a Amanda falando mais sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós cremos na tua palavra e na tua palavra diz que o Senhor estaria conosco. Obrigada pela tua presença, pela tua mão. Obrigada, Senhor Deus, por esse estudo, a qual te pedimos que o Senhor abençoe a vida da Ana Paula, que trouxe a participação, falando sobre os esforços que são validados pelo Senhor. Abençoe a sua casa, abençoe também a vida da Amanda, que vai ministrar o estudo. Que possamos ser edificados pela tua palavra, como já temos sido. E abençoe também os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente o convite, tá bom? Carol, agradeço a oportunidade. Confesso que estudei bastante e esse estudo falou muito ao meu coração. Aprendi muito com o Senhor, né? E um tema muito assim, né? Que tem tudo a ver, né? Com as nossas vidas, mulheres, donas de casas. Os chamados ordinários são necessários. Então, eu vou começar lendo um trechinho aqui, só para poder a gente dar início ao estudo, tá bom? Vamos lá. Frequentemente, ansiamos por chamados extraordinários, chamados que irão produzir um grande impacto. Coisas grandes, né? Aquelas coisas assim que todo mundo vai ver. Muito top. Mas aí o que acontece? Na realidade, é que realmente gostaríamos que fossem nossas
realizações diárias. E o que acontece é o quê? Né? Que não costuma ter muita graça, né, as nossas realizações diárias, aquilo que a gente costuma fazer em casa. Já foi falado, né, algumas coisas aqui. E é tão simples, eu aprendi muito durante a leitura de alguns textos, né, com a nossa vivência, eu fiquei, caramba, dessa forma, daquela. E até esse videozinho que Carol comentou antes daqui do estudo, que a gente costuma ver o produto pronto, né? Mas até ele chegar àquele processo, até aquilo ficar muito bonito, passou por vários outros processos. Assim como, de repente, a pessoa que produziu aquele objeto, ela tem vergonha de vender. Mas a pessoa que sabe vender bem, não consegue fazer. Então, como às vezes o pastor Assis fala pra gente lá no culto, cada um sabe fazer alguma coisa, né? Às vezes você não tá lá na frente fazendo grandes coisas, mas você tá por trás dos bastidores. No culto mesmo, né, quando a gente tá vendo de casa, caramba, como é legal, né? Aparece um tocando, o outro tocando, bateria, guitarra, as pregações e tudo, pastor. Mas quantas pessoas estão envolvidas e trabalhando para que tudo aquilo aconteça? E aí, quantas vezes a gente deseja coisas grandes e a gente acaba ficando frustrado porque aquilo não aconteceu, porque não foi como a gente queria. Só que a gente também tem que entender que às vezes não aconteceu porque não era da vontade do Senhor, né? A vontade do Senhor nós não entendemos, mas depois a gente vai saber o porquê, o propósito daquilo na nossa vida. Vamos lá. Contudo, lá na história, houve um homem que, mesmo tendo o chamado mais extraordinário de todos, ele viveu de um modo ordinário aqui nesse mundo. Na vida de Cristo, nós enxergamos isso, né? Mesmo ele sabia para o que veio e que durante a sua caminhada ele teria momentos assim de tirar o fôlego. Grandes coisas iam acontecer. Mas ele fez os deveres de casa. Ele obedecia seu pai e sua mãe. Ele trabalhava na carpintaria, né? E aí no estudo até fala, né, que não pense que Jesus multiplicava pães e peixes a todo tempo. E aí nós vamos lá para o primeiro texto. Tem alguns textos aqui que o estudo coloca. E aí a gente vai lá para o primeiro, que é João. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanha aí, por favor. João, capítulo 4, de 27 a 31. A 32, de 27 a 32. E diz assim: Naquele momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E aí o que a gente pode aprender, né, com esse texto? Jesus mudou a vida daquela mulher, né? E quando Jesus entra no nosso coração, na nossa vida, a nossa vida, as coisas materiais, muitas situações, elas mudam o foco. Porque o que passa a ser especial é a gente ter uma vida de caminhada com Cristo, glorificar a Deus nas situações diárias, colocar Deus em primeiro lugar, como a Ana Paula falou no início, que às vezes foge o contexto do dia a dia e parece que desanda tudo, né? Mas quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, as coisas vão acontecendo da maneira que Ele quer. E aí, aquela mulher entendeu que não se vive só de pão e água. Aí lá no versículo 29, ela fala assim: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Ela já tinha tirado as conclusões dela.
ela já sabia que ele era o Salvador que viria. Mas ela fez essa indagação, essa pergunta, para que cada pessoa pudesse perceber que ele era o Messias, através das suas atitudes simples e diárias. Os judeus, eles criam, que essa era uma das características do Messias. Que ele revelaria o que estava no coração da pessoa, no íntimo, e não pela aparência ou pelo ouvir falar. E foi isso que ele fez na vida da mulher samaritana. E ela queria contar para todo mundo o que ele tinha feito. E através da sua atitude, Jesus fez grandes coisas. E aí, o que a gente aprende com isso? É um convite que a gente pode fazer através das nossas atitudes. Às vezes você conhece alguém, um vizinho, um amigo no seu trabalho, não sei, onde você mora, no prédio, e você sabe que aquela pessoa está se perdendo, porque está faltando alguém para falar para ela que existe um Deus, que existe um Senhor que ama ela acima de tudo, que pode mudar a vida dela. E esse alguém pode ser você. Através de um convite simples ou através da sua atitude. Porque quando Cristo entra na nossa vida, quando Jesus está no nosso coração, o Espírito Santo habita em nós e as nossas atitudes mudam. O nosso falar muda. Tudo muda, Então, o próximo versículo que tem aqui pra gente é Mateus 16, de 5 a 7. Acompanhe aí com a gente, por favor. Voltar um pouquinho. Lá em Mateus 16, versículo de 5 a 7. Um outro exemplo. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns para os outros: ele está dizendo isso porque não trouxeram pão. Nesse momento aqui, Jesus está fazendo um alerta para os discípulos, porque no Novo Testamento, o fermento quer dizer, ele representa o mal, a corrupção, E como que está o mundo hoje, gente? O que será das nossas vidas, o que será do mundo sem a palavra de Deus, que é a bússola, para nos guiar, para nos orientar no nosso caminho, no nosso dia a dia, O que seria de nós? Então a gente aprende que nós temos que aproveitar, que nós podemos falar de Jesus, estudar a palavra, que a gente possa se aprofundar na palavra diariamente, ter intimidade com Cristo, não perca essa oportunidade de guardar a palavra do Senhor no seu coração. Por quê? Para que ninguém venha te enganar, porque se você tiver a verdade no seu coração, você nunca vai ser enganado. Mas para isso você precisa se aprofundar, viver uma vida real com Cristo. Não perca essa oportunidade, como eu já falei. Aqui o Senhor está falando, não é do fermento que faz crescer o pão. Ele está falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É um alerta para nós. O que nós temos visto? O que a gente está vendo hoje aí no mundo? As leis humanas, tantas coisas contrárias ao que diz a Bíblia. E é isso aí, é um alerta para que a gente possa estar ali, Porque se a gente ficar em alerta com a palavra de Deus, se aprofundar e guardar no nosso coração, não tem como a gente ser enganado. Amém? E aqui no texto, continuando, aqui no estudo, diz que ele foi um homem comum. Se fosse no tempo de hoje, a gente encontraria com Jesus na vida, na fila do mercado, no banco, de repente, Ou no restaurante esperando a comida ficar pronta, como eu e você. Também a gente podia ver Jesus na fila, falando da água viva para um vendedor ambulante. Ele estaria fazendo de uma forma simples,
o extraordinário de uma forma bem simples, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia. Ele foi um homem comum. Então, depois do que a gente já leu, que a gente já escutou, por que insistimos em desvalorizar o ordinário? Que são aquelas coisas diárias da nossa vida. Nós temos a oportunidade de glorificar a Deus todos os dias e viver uma vida com Cristo. Nós podemos glorificar ao Senhor no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia. Como já foi falado aqui, a vida de dona de casa, as coisas diárias, né? Banheiro, louça para lavar, comida para fazer. Carol deu o exemplo da comida. Nossa, como é bom, né? Se a gente chegasse em casa todo dia, ai que sonho, né? Você tomou banho, sentou e comeu, mas não é assim, né? Para mim chegar e tá pronta lá a comida, meu marido me ajuda, ou eu tenho que deixar pronto do dia anterior, é uma correria só. E filho, e casa, e trabalho, né? E quantas donas de casa às vezes se cobra porque não tá na igreja fazendo coisas grandes, né? Aí eu não posso estar lá fazendo coisas grandes, eu não posso estar lá aparecendo em lugar nenhum, fazendo extraordinário, por quê? Porque ela trabalha fora, porque ela tem filho, porque ela tem marido, porque ela tem que limpar, porque ela tem que lavar o banheiro, e aí acaba se frustrando, né? Com esse estudo, a gente aprende que a gente pode glorificar a Deus de outras maneiras. Ou com o exemplo do vaso, de repente eu não sei vender, mas eu sei fazer. Então vamos lá. Aí lá em Efésios, tem um texto aqui também de Efésios, né? Efésios 5, 22, de 22 a 25. Vamos lá, vou abrir aqui o meu. Bem. Meu papelzinho, gente. Lá em Efésios, tá aqui, peraí, aqui, nas minhas anotações. Paulo traz um monte de conselhos. E lá no capítulo 5, ele fala dessa imitação que a igreja deve ter andando em amor. E ele trata do papel do homem e da mulher no casamento. Os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, a sua igreja. E as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é ao Senhor. Aqui nesse contexto, nós já vamos ver dos membros da família. Cada um tem a sua função. Porque, irmãs, do que adianta a gente estar lá na igreja, né? Trabalhando, fazendo um monte de coisas, muitos compromissos, muitas coisas, né? Servindo muito, mas a nossa casa está em desordem. Ana Paula já falou aqui anteriormente, o nosso primeiro ministério é na nossa casa. E se eu estou lavando a louça, se eu estou fazendo a comida, se eu estou cuidando do meu marido, se eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou glorificando a Deus dentro da minha casa. Amém? E aí lá no 6, no capítulo 6, ele começa chamando a atenção dos filhos. Honrar e glorificar a Deus através das nossas vidas, dos nossos relacionamentos. É o que eu acabei de falar, dos nossos relacionamentos dentro de casa. O marido, esposa, filho, né, envolvido ali dentro de casa, o nosso primeiro ministério, cuidar da nossa casa. Não adianta a gente estar cheio de compromisso na igreja. Não é isso que Cristo quer de nós, se a nossa casa está uma bagunça, está em desordem. E aí no 6, lá de 1 a 4, ele chama atenção para os filhos. E depois lá de 6 a 9, ele fala sobre o nosso trabalho, dos empregados e os escravos e mestres, né? Ele vem falar do trabalho, que nós temos que trabalhar e fazer o nosso serviço bem feito, mesmo se o nosso patrão não estiver olhando. Se você está insatisfeito no seu trabalho, se você não está gostando, ou você tem que fazer alguma coisa que foge do seu caráter, que foge daquilo que Cristo quer para a sua vida, não vai ser desonrando o seu patrão que você vai obter o resultado. Ore a Deus, peça direção a Deus, porque se
Por acaso você sair desse trabalho e Deus fechar essa porta, Ele vai abrir outra. Mas você tem que glorificar a Deus através do seu trabalho. Por quê? Eu até fiz uma anotação aqui. Além do salário que nós ganhamos quando a gente trabalha fora, nós somos recompensados pelo nosso Mestre Celestial. E a recompensa dele é muito melhor e maior do que qualquer chefe terreno aqui, pessoal. Um outro texto aqui que tem para nós é o de 1 Coríntios, que Paulo fala lá, que vai falar dos dons, né? Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Se você tiver com a Bíblia aí para acompanhar. E aí fala assim, ó. Paulo diz lá nesse versículo: realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. E tem este dom, um tem um dom e o outro tem outro dom, né? Ele dá um conselho aqui para os solteiros, né? Para os jovens. Mas ele também entende, aqui, ó, coloquei aqui, toda mulher ou homem tem seu propósito, tem o seu próprio talento, se destacando em uma coisa e em outra não. Não devemos julgar os outros por nós mesmos, nem medir sua virtude pela nossa. Aí quando Paulo fala, fossem como eu, isto é, Paulo sugere aos solteiros, mas ele também reconhece que Deus tem propósitos e habilidades diferentes para o seu povo. Não se preocupe com grandes coisas, peça orientação ao Senhor. Cuide da sua casa, cuide do seu trabalho, cuide da sua profissão e faça bem feito com dedicação. É o que a Ana Paula falou antes. Às vezes falta ânimo, às vezes falta coragem, o desânimo, né? Às vezes bate. Mas tudo isso, todo esse chamado ordinário que a gente tem falado aqui, só faz sentido porque Cristo habita em nós. E nós devemos ter uma vida como é o desejo de Cristo. Aí aqui no final, já para finalizar, está dizendo aqui, olha, não existe nada mais radical do que servir ao próximo, seja fazendo grandes coisas ou pequenas coisas, de acordo com o talento que cada um tem, de acordo com o dom que Deus deu para cada um. Irmãos, e também está falando aqui uma coisa muito importante que eu achei, então sirva. Se você puder obedecer a Cristo, servindo ao seu próximo, você expressará genuinamente o chamado extraordinário de Deus na sua vida. Porque, irmãos, tem uma coisa também que o pastor Assis falou num dos cultos e realmente é verdade. Se a gente for parar para pensar, é muito fácil a gente gostar e a gente amar aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nos agradam, né? Que gosta da gente, que está sempre nos fazendo um carinho, com palavras bonitas. Difícil mesmo é a gente amar aquele que dá trabalho, aquele que às vezes fala coisas ásperas, né? Aquele irmão que a gente sabe que não tá legal, mas a gente pode servir e ajudar, pedindo orientação ao Senhor, porque com o nosso amor humano a gente não consegue. Nós só vamos olhar para as dificuldades e para os defeitos daquele irmão, ou de uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Mas com o amor de Jesus, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós, nós conseguimos, com o direcionamento do Senhor, servir e ajudar o próximo na nossa caminhada com atitudes simples. Vamos lá. Aí tá falando aqui, ó, uma outra coisa importante aqui que eu marquei na lição, né, no estudo. Aquele que não precisava fazer nada de novo, né, Cristo,
o exemplo da vida de Cristo, ele o fez até o último dia da sua vida aqui na Terra. Como eu falei, ele sabia o que ele veio fazer aqui. E mesmo assim ele fez as suas lições de casa. E quando fala lá do filho em Efésios, né? Obedecendo, honrando o pai, honrando a mãe. É a função, né, de cada um dentro de casa. Aqui também está falando uma coisa importante que eu marquei, né, que fala sobre as coisas hoje em dia, uma coisa assim muito normal de hoje em dia, que são curtidas, né? Instagram, Facebook, YouTube, muitas coisas assim legais, né, que chamam a atenção. Outro dia eu estava vendo até um vídeo falando sobre isso, que tem mães, né, que gostam de ficar no Instagram, no YouTube, dando curtidas, né, dando as curtidas. Só que às vezes tem uma pessoinha bem lá pequenininha do lado dela que está precisando, né, quero dizer o filho, de uma curtida. E às vezes não tem, né, porque o tempo acaba ficando maior para outras coisas. Devemos nos policiar quanto a isso. É aquele tempinho que a gente deve tirar para os filhos, né, para dar atenção, para conversar, o tempo que às vezes nos falta. Como eu falei, eu aprendi muito nesse estudo, o tempo não tem, mas a gente precisa ter um tempinho para os nossos filhos, para o marido, para fazer uma coisa legal. O dia do descanso, teve uma EBD também que falou sobre isso. Foi esse agora de domingo, Carol estava lá ministrando, que tem que ter o dia do descanso, tem que ter a pausa. Não adianta a gente querer fazer muitas coisas e ficar sobrecarregado e viver uma vida amargurada, triste, porque não estamos conseguindo atingir o nosso objetivo. Então isso torna os dias mais... Por isso, esse estudo falou no meu coração, e eu acredito que também está falando no seu coração, que nós devemos colocar Cristo em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Eu também faço assim como a Ana Paula. Eu acordo mais cedo. Teve um estudo aí que eu até falei sobre isso. Eu prefiro acordar mais cedo e fazer a minha devocional, fazer as minhas orações, do que deixar para o final do dia, porque no final do dia, irmãos, vai sobrar o resto para o Senhor. Estou sendo bem sincera, porque eu já vou estar muito cansada, a minha cabeça já vai estar cheia de informação e não vou ter tempo, Senhor. Eu vou começar a orar aqui, amanhã eu vou acordar e nem sei se eu terminei a oração de ontem. Estou sendo bem sincera comigo, porque eu vou sentar e eu vou começar a ler, eu vou dormir sentada. À noite para mim não dá, mas de repente, para você a noite é melhor, né? Como a Ana Paula falou, prefiro acordar mais cedo e dedicar meu tempo ali. E como é bom, irmãos, como é bom, porque o dia fica mais leve. O Senhor conduz o nosso dia e tudo acontece assim, numa paz. E quando não acontece, quando não dá tempo, quando o despertador não toca, que você perde a hora, que você pula da cama, aconteceu alguma coisa e você não fez aquele momento, o dia fica diferente. Faltou alguma coisa, não é, Ana Paula? Não flui. Faltou alguma coisinha ali. E aí, como eu estava falando, aquelas questões das curtidas, né? Que hoje, muito normal isso, as reações viciam. Quanto mais curtidas, mais legal, né? Assim, caramba, vou colocar mais, vou fazer mais porque tá bem legal. Mas a vida requer ação mesmo quando não há interações. Por isso precisamos encontrar em Deus a verdadeira motivação para viver o ordinário, quando tudo se torna cansativo e desestimulante, né? Como eu falei, tudo faz sentido, a arrumação da casa, o cuidar do marido, o cuidar do filho, só faz sentido porque Cristo habita em nós e nós precisamos glorificar o Senhor em tudo na nossa vida, desde o acordar, do lavar a louça, até um cargo grande de repente que você tenha na igreja, um compromisso ou alguma coisa muito extraordinária. Glorificar a Deus em tudo. Como eu falei um pouquinho antes, né?
se aprofundar na palavra do Senhor e guardar no nosso coração, para que nunca ninguém venha nos enganar. As leis humanas e tudo isso aí que tem acontecido no mundo, né? Na vida, que a gente tem visto aí. Tá bom? Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou muito a minha também. Agradeço de novo a oportunidade. Amém. Amém. Muito obrigada, Amanda, porque você se dispôs a estar aqui, a estudar, a trazer a palavra do Senhor. E tem uma frase que me chamou tanta atenção. Ela diz assim, do estudo: chamados ordinários são o caminho para o destino extraordinário que Deus tem para nós. Mas até que esse dia venha, até que esse dia chegue, a gente vai precisar continuar arrumando as nossas camas diariamente. Olha só, né? Ou seja, aquelas coisas tão rotineiras, elas vão continuar sendo feitas. E até nisso a gente glorifica o Senhor, né? Que Deus seja glorificado através desse estudo. E para encerrá-lo, nós convidamos a Diana Sampaio para trazer um louvor. Ela vai fazer uma participação musical. E já agradeço a ela também, ao pastor Rodrigo, por sempre estar nos apoiando, destinando seu tempo para estar aqui conosco também, a Regina Pimentel, que está aqui nos acompanhando, a Ana Paula, que vocês já viram, né, no vídeo, e a irmã Eliana Oliveira, que também está aqui. Uma boa noite e vamos ouvir a Diana nesse momento. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor.
ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, todas as mulheres que estão assistindo, e que essa música tenha tocado o coração de todas vocês. Um beijo.